aproveitar o embalo da última gravação para já ensinar como que você faz a estatística das coisas que você quer, dos gráficos que você construir do seu teste JIP, né, dos parâmetros de fluorescência. A primeira coisa que você tem que fazer é instalar o LibreOffice. Então você vai no Google, vai digitar LibreOffice ou use esse link aí que tá tentar deixar na descrição também e faz um download do LibreOffice. Por que o clica em baixar o arquivo e tal, ele vai demorar um tempinho. Por que tem que ser o LibreOffice? Porque o tipo de arquivo que a gente vai baixar ou vai querer gerar, né, o tipo de planilha, o Excel não faz. Então, a gente tem que fazer pelo LibreOffice. Outro aplicativo que você vai usar agora de estatística é o Sysvar. Então, o Sysvar, ele foi feito pela Universidade Federal de Lavras. Você vai entrar aqui e vai caçar aqui, ó, seção de downloads e clica para baixar aqui. Eu, como já tenho baixado, não vou clicar de novo, mas é um download bem simples e rápido, relativamente. Então, feita a instalação do LibreOffice, basta, né, só ir clicando em próximo, próximo, próximo aqui, vai confirmando a maioria das coisas que vai aparecendo. Eu acho que não vai aparecer nenhuma coisa de propaganda nem nada, então você pode clicar em sim em tudo. Aí, com ele instalado, a gente vai pegar lá aquela planilha que a gente tinha separado, né, que é a planilha do teste JIP, sem as médias, sem nada, só com os tratamentos. Vamos clicar o mesmo Ctrl Shift para ir lá no final, depois descer e damos um Ctrl C. Dado o Ctrl C, a gente vai vir aqui no LibreOffice, vai abrir e vai procurar o LibreOffice Calc, que é como se fosse o Excel, né? Gratuito. A gente vai vir aqui e dar um Ctrl V. Dado o Ctrl V, a gente vai vir aqui em Arquivo, Salvar como. Aí você pode dar o nome que você quiser aqui. No caso, como eu estou usando o exemplo, vou deixar exemplo. E aqui na planilha, a gente vai salvar como DBase. Então, salvou como DBase. Vou utilizar o formato DBase. Ok. A gente pode fechar. Agora, a gente vai abrir o Sysvar. No Sysvar, você vai em Análise. Análise de variância. Esse é a Nava, né? Abre o arquivo. Exemplo da área de trabalho. Seleciona a coluna tratamento, que vai ser, né? Que é onde vai estar os seus tratamentos vai ter que ser nessa primeira parte aqui. Clique em adicionar, finaliza, clica 2 vezes em cima, escolhe o teste que você vai querer. No caso aqui vai ser teste de Tuck. Aqui também tem como definir o nível de significância, que geralmente é o 0,05. Clique em OK. Escolhe os parâmetros que você vai querer analisar. Vamos dizer que aqui eu só quero o FIPE0, FIE0, D0 e ABSRC. Finaliza, finalizar, e aqui já está a sua estatística pronta. Para ficar um arquivo salvo, a gente vai clicar em Arquivo, Salvar como. Aí na área de trabalho eu vou colocar, tipo, minha estatística. Salvou, pode fechar tudo. Aí vai estar aqui minha estatística, na verdade era para ter salvado, foi certo. Vamos abrir com o Word, e vai estar aqui, ó, bonitinho a estatística. O que a gente tem que se atentar? Os parâmetros estão aqui. Então, FIPE0, FIE0, D0 e ABSRC. Então, tudo entre isso aqui, por exemplo, ó, do FIDE0 é daqui embaixo, é tudo sobre o FIDE0. O que vai nos importar? É essa coisa aqui, né? Que é o quê? É o resultado que a gente quer na estatística. Por exemplo, lá a gente construiu o nosso gráfico lá. Vamos voltar aqui no gráfico, né? ABSRC. Vamos usar o ABSRC de exemplo. Como é que eu sei se o T1 teve diferença estatística do T2 no ABSRC? A gente vai lá no nosso teste e vê aqui no ABSRC, lá pelo final, que o T1 deu letra A1.
O T2 deu A1, A2. O que significa? Os que tiverem a mesma letra não deram diferença significativa. Os que tiverem letra diferente deram diferença significativa. Ou seja, explicando bem básico aqui, né? Que a interpretação fica aí por parte do público que assiste, mas e tem um certo tempo, né? Que eu não pego para analisar nenhum dado. Mas isso aqui não é complicado, não. Por exemplo, o T1 é igual ao T2, é igual assim, não deu diferença estatística do T2 nem do T4. O T2 não deu diferença nem do T1, nem do T4 e nem do T3. O T4 não deu diferença estatística nem do T1, nem do T2, nem do T3, mas o T3 deu diferença estatística do T1. Às vezes isso aqui pode ficar A1, A2, A3, A4. Significa que todos deram diferenças significativas. Então, se a gente for ver aqui, ó, o T1 deu diferença do T3. Então, se a gente voltar lá, a gente vê que quem ficou diferente de verdade foi esse aqui. O T1 do T2 não teve nada, o T2 do T4 não deu nada, o T3 do T4, o T3 do T2 não deu nada. Os únicos que ficam diferentes é o T1 e o T2. Vamos ver o FIPE0 agora. O FIPE0, eu imagino que vai ficar mais ou menos tudo igual também. Então, FIPE0 é aqui. Então, a mesma coisa. Deu diferença do T3 para o T1. Vamos ver se nos outros parâmetros, FIE0. O FIE0 já deu diferente. O T1, ele ficou diferente de todos os outros, porém os outros não tiveram diferença entre si. Então, o T3 do T4 do T2 não tem diferença nenhuma. Agora, o T1 ficou fora da curva aqui. FID0, T1 do T3 também. Então, a gente vê que tem um certo padrão, né? Ó, T1 do T3 também. O que é bom, né? Significa que realmente, tipo, em todos os parâmetros, a gente não construiu aqui do FIPE0, do E0, D0, mas a gente vê que, ó, medindo coisas diferentes na fisiologia da planta, o T1 se diferenciou do T3 na maioria deles. Os outros podem ter uma variação e tal, mas nesse caso foi isso. Aí depois, quando você construir o gráfico, você vai colocar um Azinho aqui, A1, ó, na verdade é só A, né? A, B, B, ou A, B, 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 C, entendeu? Ou A, B, C, D, que fica aquela letrinha que fica aqui. Certo? Então é isso, como utilizar o Sysvar, como fazer a sua análise de variância, seu teste de média, teste de Tuck e como utilizar o Sysvar.